Eu sou Kátia Milice e este é o Cabala Descomplicada. O assunto de hoje é o Messias. Uau! Algumas religiões, elas denominaram alguns seres como Messias. Por exemplo, Jesus, Buda, Krishna. Mas, na realidade, esses não são Messias. Esses são avatares. São seres iluminados num potencial de luz muito elevada, que eles vêm nos ajudar a encontrar a era messiânica. São avatares. Quando encarnados aqui, eles conseguiram atingir a consciência messiânica, mas não são Messias. Mesmo o chamado Cristo cósmico, Maitreya, ele não é o Messias. Ele não é o Messias, ele é um avatar. É um ser extremamente iluminado. São líderes que vêm nos conduzir para um estado de iluminação. Quando a gente fala de Messias, a gente precisa e deve falar do opositor ao Messias, que é o ego. Nesse mundo que a gente vive, é um mundo dual. É um mundo de dualidade, luz e trevas. O Messias é um estado de consciência chamada consciência messiânica. Como atingir essa consciência messiânica? Precisa haver um agente que vai ser transformado. O ego. O ego é o Messias do futuro, vamos dizer assim. É o Messias trabalhado, é o Messias corrigido. Quando você trabalha o seu ego, né, você controla esse ego, não é que você precisa eliminar. A Kabbalah não fala em eliminação de ego, mas ela fala de controle de ego, ok? Você precisa controlar este ego, porque essa energia existe em nós, na nossa essência, então você não vai eliminar, mas você precisa controlá-la. E você controlando e você corrigindo, o que acontece? Esse que era o ego passa a ser o Messias. O ego, ele precisa ser transformado no Messias. São lados opostos de uma mesma moeda. O ego é um agente controlador em nós. Ele é aquele diabinho que fica aqui, ó. É o que te mantém na caixinha. E o ego te dá uma visão limitada. O ego te dá uma visão distorcida da realidade. O ego é imediatista. Ele acha que o que você precisa tem que ser para ontem. Não é verdade. Tudo é ao tempo de Deus. Nada acontece sem que não seja a vontade de Deus. Ai, mas eu sou tão bonzinho, mas toda vez as coisas para mim é demorada. Eu sou tão bom, eu faço tanta coisa boa, mas Deus parece que não vê. Isso é um estado de vitimismo. Isso é um estado de vitimismo. Isso é um controle do seu ego sobre você. Ai, mas eu sou muito melhor que fulano. Isso é um controle do seu ego sobre você. Ai, mas eu sou tão pequenininho diante do meu chefe, do meu amigo, dos meus... E isso é um controle do ego sobre você. Então, essa falsa autoestima ou essa baixa autoestima também é um controle do ego. Ele te controla fazendo que você seja vítima de situações. E assim, ele faz com que você se mantenha constantemente na zona de conforto. Vamos controlar o nosso ego. Você está passando e tem duas pessoas conversando. De repente você passa, essas duas pessoas param de falar. Que teu ego fala para você? Olha aí, ó, sabe aqueles lá? Estavam falando sobre você. Por isso que quando você passou, pararam de falar. Porque o ego vai te colocar como centro do mundo. Você é o próprio sol. Às vezes a conversa simplesmente terminou, mas o teu ego vai fazer com que você entenda
que aquelas pessoas estavam falando mal de você. O ego é uma ilusão. O ego é o nosso cartão de crédito ou o nosso limite bancário. Você olha lá para tua conta e fala, nossa, hein? Tenho 3.000 reais lá no banco. Você fala, poxa, que legal. Só que aquele dinheiro é seu? Não. Depois vem a conta lá na frente? Vem. O juro é alto? Muito. Este é o ego. O ego, ele vai fazer com que você enxergue a vida de uma forma ilusória, que lá na frente, ou mesmo imediatamente, vem os juros. E as taxas de juro do ego são altíssimas. Vamos trabalhar para ser o Messias. Se cada um de nós acendermos uma vela, mesmo que o pavio seja fraquinho, você compartilha isso, você vai acender uma outra. Nós chegaremos ao chamado era messiânica. O que é essa era messiânica? É a redenção, a era da redenção. É o que os cabalistas chamam de consciência messiânica manifestada, mundo vindouro. E todos nós aguardamos este mundo vindouro. E não vai vir ninguém para nos salvar. Não vai haver ninguém que vai nos salvar. Somos nós mesmos que temos que fazer isto, através do nosso ego. Através do nosso ego, da transformação deste ego, é que nós vamos nos salvar. Então, vamos começar hoje. Você acende uma velinha aí, eu acendo uma velinha aqui, aí nós compartilhamos esta. Quando nós vamos ver, o mundo está iluminado. É um processo rápido? Não é. Fiquem bem. Beijo rosa, meu povo. Obrigado. Gratidão.